Rapidinho. Bota o cabelo que você nunca teve, se você quiser. Eu não quero mais cabelo, cara. Não quero mais cabelo. Salve, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal da Probiótica com um vídeo diferenciado. Por que o vídeo é diferenciado? Porque eu e o Salles aqui do meu lado Fala, galera. vamos falar sobre o treino nosso com nossos atletas. Ou seja, eu vou falar do treino do Rafa, ele vai falar do treino do Horst e quais são as estratégias que nós estamos usando para levar os nossos atletas no melhor nível do palco. E lá no palco, os juízes vão decidir quem é melhor. Mas, tanto eu quanto ele, estamos fazendo o melhor para que o nosso atleta seja melhor. Ele quer ganhar de mim e eu quero ganhar dele. Não é? É isso. Embora sejamos da mesma empresa, o mesmo time, somos amigos, no palco que vença o melhor, não é isso? Até porque não depende da gente, depende do Tyler, do Steve. Isso. Nossa função é fazer com que eles estejam no melhor deles lá. E hoje a gente vai mostrar pra vocês o que nem sempre vocês estão acostumados a ver. Vocês estão vendo sempre eles treinando, mas não o que tem por trás do treino. Exato. O que é que os treinadores estão pensando? Quais estratégias estão sendo usadas? É muito difícil vocês verem vídeos sobre isso por aí. E hoje a gente está aqui para fazer isso por vocês. Então, Salles, conta pra gente, primeiro você, que é o nosso convidado aqui, nós estamos aqui no estúdio do Rafa, na Caverna do Brandão. Então, o visitante aqui, o amigo, fala primeiro. Eu sei que você pegou ele há pouco tempo, né? Sim. Então, provavelmente, é impossível você ter aplicado toda a sua metodologia com ele, mas você teve que definir, nesse momento, qual seria a estratégia. E que parte da sua metodologia você já encaixou ele, que é praticamente uma finalização. Exatamente. Conta pra gente. É aquela história. Como eu cheguei agora, eu não posso querer fazer muitas mudanças de uma vez só. Por dois motivos. Primeiro, porque não vai dar tempo de funcionar. Segundo, porque existe a resistência do atleta a coisas que ele está habituado a fazer há muito tempo. Então, como você falou, eu elenquei a prioridade. Qual seria a prioridade? É o que todo mundo falou e o que ele também sabe que precisa melhorar, que são as costas. Sim. E dentro do que é um trabalho novo, eu pensei, o que é que ele fazia? E a partir do momento do que ele fazia, eu tentei imaginar o que poderia ser corrigido. Quais eram os fatores que eu podia melhorar dentro daquilo que era a forma dele de treinar. Então, primeira coisa que eu fiz, óbvio, vamos distribuir o treino focando em mais volume de treino para as costas e à medida que a gente for chegando mais perto da competição, a gente ir diminuindo o volume de músculos que ele não precisa tanto. Por exemplo, coxas. 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 A gente tem, por exemplo, hoje na divisão dele é a seguinte, a gente treina coxas isolado, porque é o principal músculo, então a gente não gasta nem força com bíceps. Ele faz peitoral com bíceps, aí depois ele descansa, a gente dá 2 dias de treino para um dia off, ele faz ombro lateral com tríceps e um dia de perna, onde de manhã ele faz a parte mais pesada de glúteo e femorais e no final do dia ele faz o quadríceps, que são 2 exercícios, leg e extensora. Por quê? Porque é um volume muito baixo, ele faz 2 exercícios apenas para quadríceps. Só para manter desse Só para tamanho. manter porque já é muito grande. Já é bom. Inclusive, quando ele me mandou a rotina de treino dele, para eu poder montar a rotina do jeito que eu gosto, eu mudei o treino de costas, mudei o treino de peito, de ombro, o de perna eu falei, mano, vamos fazer igual. Não sou eu que vou te ensinar a treinar a perna. Olha o tamanho da sua perna, cara. Exatamente. Aonde ele chegou já mostra que ele sabe muito. Exato. Não tem para que eu chegue só para dizer que eu vou mudar alguma coisa, tanto que modificar. O Milos, pelo que sei, deixou ele treinar o treino dele. Exatamente. Não interferiu no treino. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar a forma que ele treinava costas. O que é que eu vi o Ross treinando muito? Muitos movimentos balísticos, usando muita energia elástica, né? muito peso, Verdade. fazendo muitas repetições até o excesso de falha muscular. Então, eu tornei o treino dele não mais fofo, mas um pouco mais assertivo e com a perícia mais alta. Mais técnico. Exatamente, mais técnico. Por exemplo, eu tirei muitos movimentos rotacionais dele. Fazer remadas com muitos movimentos rotacionais que trazem o trabalho... Mas isso é para um off, né? Exatamente. E não para uma finalização. Que trazem o trabalho de outras musculaturas junto com o grande dorsal. Então eu tentei fazer com que os exercícios do treino isolassem ao máximo o latíssimo do dorso, o grande dorsal, e tirassem todos os outros músculos que a gente não precisa daquele trabalho. Então, na hora de montar o treino de costas dele, por exemplo, vamos começar pela que a gente chama de pirâmide de prioridades. Qual é a prioridade? A parte baixa do grande dorsal, que para mim é o que ele mais precisa melhorar. Então aquela parte ali ilíaca e lombar do grande dorsal. Então a gente começou, por exemplo, pelas puxadas. As puxadas dão uma ênfase um pouquinho maior no grande dorsal. Então a gente faz uma puxada aberta, focando que ele não deite demais na puxada, né? Que ele não acabe transformando a puxada em uma remada. E você conhece o Ross, ele fazia bastante isso. Fazia porque ele punha muita carga e fazia explosão. Muita explosão, muita carga. Então eu já
fixei o tronco dele mais vertical, não deixei ele deitar tanto, direcionei o cotovelo dele para baixo e não tanto para trás, né? Que são técnicas de treino que fazem com que a gente jogue a resistência mais para a parte baixa do grande dorsal. Quem assiste nossos vídeos sabe o que é isso. Pois é, vocês acham que tem muita diferença? Não tem. Não tem, treinador quem bom entende sabe de treino, que treino é uma bom. coisa só, né? Biomecânica é uma coisa só. Exatamente. O que É só saber aplicar. Tem coisa que é bom para todos. Exatamente. Tem coisa que são... Então, foquei no primeiro exercício, puxada aberta, para ele conseguir direcionar 100% para a parte baixa do grande dorsal. O segundo exercício, coloquei uma puxada unilateral, que a gente joga na frente da polia um banco, ele inclina o tronco para frente, joga a perna de apoio do mesmo lado da mão e a perna oposta para trás e deixa o tronco levemente rotacionado. Tá. Para que ele alongue um pouquinho mais o grande dorsal. E depois ele comprime inteiro, sem depois mexer o tronco. Exato, sem mexer o tronco e fazendo uma flexão lateral. Tá. Então, mais um exercício que enfatiza o latíssimo. E aí depois a gente vai para as remadas. Então, nas remadas, de novo, eu foquei que ele fizesse com o cotovelo mais fechado para tirar mais da parte superior e jogar mais para a parte baixa. E focando em ele evitar ao máximo os movimentos rotacionais. Então a gente tem hoje 5 exercícios de costas, sendo praticamente todos focados no grande dorsal. Óbvio, vai ter trabalho de parte superior. Por que eu não estou trabalhando tanto? Porque essa parte ele tem bem desenvolvida. Ele é bom. Né? Ele é bom. Então, o que é que eu estou tentando fazer? Nesses poucos 45 de treino, 45 dias, 60 dias de treino que a gente vai ter juntos, que a gente direcione o máximo de estímulo para o ponto mais fraco de todos. Porque vai acontecer algum nível de hipertrofia, por mais que ele esteja numa dieta restritiva. O foco mudou. O foco mudou, é um treino novo. Tem o uso dos ergogênicos, que ajudam também a puxar um pouco mais de hipertrofia. Sem dúvida. Então vai melhorar aquela região. E o treino de peito, né, que era outra coisa que ele, de novo, fazia muito movimento explosivo, então foquei mais dele manter o controle escapular, não deixar tanto fazer aquela rotação interna dos ombros no final do movimento, distribuir melhor os exercícios para a gente jogar mais para a parte baixa do peitoral, porque ele tem uma parte alta boa. Enfim, eu acho que a grande diferença no que aconteceu com o treino do Rossi é um controle maior das técnicas dos exercícios em si, dos movimentos em si, e a periodização constante. Ele não tem aquela rotina de treino que cada dia ele faz uma coisa. A gente definiu um treino e agora a gente repete esses treinos e foca em progredir as cargas. Então, aumentar repetições ou aumentar um pouquinho o peso e ele fazer essa consistência nessa rotina de treino para a gente conseguir evoluir de fato o que a gente quer porque os exercícios foram bem escolhidos. Basicamente, é isso. Eu sou obrigado a concordar com tudo que ele falou. Com tudo que ele falou. A única diferença assim, com o que eu fiz com o Rafa, é que o que você está fazendo agora eu fiz antes. No off-season. Como eu tive mais tempo presente com ele, então essa parte de repetição dos exercícios e esse foco todo, eu fiz na primeira fase, que era o primeiro bloco da minha periodização. E eu uso periodização em bloco, eu divido o treino no ano, de acordo com a competição, em blocos. Sim. E dentro dos blocos, as prioridades e a necessidade do bloco. Então, quanto mais longe do campeonato, a prioridade muda. Quanto mais perto, então aí começa a mudar os tipos de exercícios com outras finalidades. E dentro do bloco, eu faço ondulação. Porque para o Rafa, ele precisa de recuperação. Uhum. Então, uma das coisas que o Rafa precisava no treino é ter um estímulo forte e uma boa recuperação para ter um novo estímulo. Sim. Então, como eu já treinei ele outras vezes, e eu já sei como o corpo dele reage, então a minha periodização se encaixa muito bem no físico dele. Pro físico dele. Por isso o Nil, ele quando falou com o Nil que ia me colocar como treinador, o Nil não me conhecia absolutamente nada sobre mim, mas confiou na palavra do Rafa que seria bom para ele. E depois ele viu os resultados e aprovou meu trabalho, tanto que eu continuo tocando o treino. Isso é ótimo. E ele está acrescentando coisas que a gente discute e eu concordo. E a ideia para o Rafa foi parecida com a sua do Rossi, porque o que o Rafa precisava também? De mais dorsal. Entendeu? Sim. Então, eu vi que ele precisava de mais dorsal, precisava mais de trapézio, precisava deixar o peito superior mais completo, que ele não tinha. Então, detalhes no físico que eu fui acrescentando com os exercícios, né, como você fez. Os exercícios, algumas pessoas não conseguem entender que a nossa prática da musculação, mesmo que não haja respaldo científico, a gente percebeu ao longo do tempo que na prática funciona. Funciona. Eu tenho um exemplo sobre isso. Você lembra daquela técnica que as pessoas usavam para panturrilha? Ponta do pé para fora, para a parte medial. Ponta do pé para dentro, para a parte lateral. Era uma coisa que todo bodybuilder pregava. E hoje tem estudo.
validando. E teve estudo invalidando no passado. E hoje tem E estudo hoje tem estudo validando. validando com Porque nem o hipertrofia. De Salles acabou de publicar no Instagram dele um estudo que fala bem das séries parciais. Sim. Que o movimento curto gera mais hipertrofia do que o longo em algumas partes do corpo. E em comprimentos longos, né? O que ele está dizendo, você, por exemplo, você trabalha o seu bíceps em repetições parciais de baixo para o meio, a gente tem validade para bíceps, para glúteo, para peito, para tríceps, quase todos os músculos já. Exatamente. Então, Repetições parciais. o que eu falei lá no comentário? Gente, a nossa experiência de anos faz a gente saber o que é bom e o que não é. Porque a gente praticou, não só na gente, como em várias pessoas. A ciência vem verificar aquilo que a gente já fazia. Exato. E como o trabalho científico ele é muito fechado, ele é um quadrado. O trabalho científico está dentro de um quadrado. É um ambiente muito controlado e Muito específico. controlado, específico. Às vezes a verificação é negativa ou positiva sobre aquele grupo que foi estudado e daquela forma que foi feito. Então, não necessariamente, se um estudo científico fala que não há um bom resultado naquilo que você sabe que há, eu não vou desistir do meu trabalho. Exato. Porque saiu um estudo condenando aquilo que eu faço. Depende muito da forma que foi controlado, né? Exatamente, porque a gente vê o estudo, a conclusão e é um papel escrito. Nós não vimos quem aplicou os exercícios, como foram feitos os exercícios, como foi feita a técnica usada, quem fez a técnica usada. Fala lá que são um grupo de indivíduos treinados avançados. Tá. O que é isso? Você viu o shape deles? Não, e o que é isso, né? Treinados como? Avançados em quê? Em quê? Qual a experiência de treinamento? Exatamente. Então, eu, pelo menos, também fui professor universitário, também fiz mestrado, tudo isso. Então, eu não tenho um artigo científico como uma verdade absoluta. Para mim, é um caso, se foi bem feito, bem publicado, é um caso específico que traz para a gente um resultado. Mas você tem que comparar esse resultado com a sua experiência e a sua prática. E adotar aquilo como válido ou não. Você entende como Né? um componente do corpo de evidências, né? Você nunca olha só um artigo. Exatamente. Tem gente que tem a síndrome do último artigo. Sai um artigo... O novo vale mais do que o velho. Exato. Sai um artigo aqui e aí o que acontece? Não, nada do que a gente falou para trás funciona mais, agora só esse artigo em diante é o que funciona. E não é porque o artigo é velho que ele é ruim. Exatamente. Aí depende muito da qualidade do artigo. E tem outra Exatamente. coisa que a ausência de evidência não significa Que não funcione. que não funciona. Significa que ainda não foi estudado Exatamente. ou que não foi estudado da forma correta. Óbvio que a gente não vai sair tirando hipóteses mirabolantes. Não. Mas desde que haja uma base biomecânica bem aplicada, vale a pena você usar Exatamente. técnicas que você está vendo que está funcionando. Já está funcionando. Né? E treinamento, Pinduca, tem uma coisa que existem vários caminhos para o mesmo fim. Exatamente. Acho que quanto mais a gente estuda, por exemplo, lembra daquela época do 8 a 12, Lembro. Hipertrofia, 15 a 20 queima, 4 a 6 é força, né? Não, e eu vi literatura dizendo que era força hipertrófica. Exato. Mas, ou seja, aí você fala, Luiz Otávio fazia 20 repetições e era gigante. Aí você pega o Dorian Yates, fazia 6, 7 e era gigante. E quando a gente olha as evidências nenhum, hoje... E nenhum dos dois fez de 8 a 12. E quando a gente olha as evidências de hoje, por exemplo, o Brad Schofield, que é um dos maiores pesquisadores, ele diz que existe uma margem de repetições para hipertrofia que vai de 6 a 30. Isso. Então, Depende do indivíduo. Então, o que é que isso abre? Um leque de possibilidades para nós, treinadores, aplicarmos dentro da periodização. Isso. Fase da dieta, proximidade da competição, vários cenários para que você É isso que é entenda. difícil. Quando eu falo assim, não existe treino errado, existe treino inadequado. Exato, mal aplicado. Talvez aquele treino, naquele momento, não era o ideal para o indivíduo, o cara vai lá, faz aquele treino e não colhe o resultado positivo. Ou que é bom para você, não é bom para mim. Ou que não é bom para o indivíduo. Não é, por exemplo, pegar... Mas você só vai saber testando. Pois é, e Pondo só vai em prática. saber controlando. Essa é outra coisa que eu falei para você que a gente mudou agora no Rossi. Eu costumo ter, dentro da planilha de treino dos meus atletas, todo o registro do que foi feito. Para que, por exemplo, lá na frente, a gente chega... vou mostrar para você aqui um exemplo... Você sabe o que deu certo e como deu certo. Exato. Para poder repetir. Vou mostrar o exemplo de um atleta aqui da Monster, né? O Eric. Ó, vou mostrar para você, vou mostrar aqui Pinduca e eu mostro para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, todo o controle do volume de treinamento dele desde o primeiro dia que ele treinou comigo, 4 de fevereiro de 2023. Então, ó, Tá tudo aí, anotado. tudo controlado aqui, ó. Ó, galera. Então a gente tem todo o controle do volume de treinamento do Eric. Por quê? Para que aconteça o que o Pinduca falou.
eu saber o que deu errado, o que deu certo, em qual momento deu certo, em qual momento deu errado, para que eu tenha reprodutibilidade, conseguir fazer de novo em outros momentos. Porque eu falo assim, só vai lembrar do treino ou daquilo que comeu sempre se você treinar igual e comer igual. Exatamente. E treinar igual e comer igual, uma hora não traz mais resultado. Para Exato. qualquer um. Você pode ter o melhor treino, olha, esse treino foi ótimo, tá dando resultado, é esse que eu vou ficar. Aí quando você cai o cara na sua mão, faz 2 anos que ele faz o mesmo treino e come a mesma coisa. E aí ele não entende por que ele não evolui. Chega no platô. Né? Até o treino melhor para você, ele tem fim. Exato. Tudo tem fim. Vai te trazer resultado até aqui, ó. Daqui para cá não vai trazer mais. Aí você tem que saber o que mudar baseado no que foi feito, para saber o caminho. E baseado na resposta, né? Na Porque resposta. às vezes, por exemplo, você falou que está trabalhando a melhora das costas do Rafa e do Rossi. Vai chegar um momento que as costas não vão ser mais um problema. Não. E aí você vai ter que mudar a prioridade. E o que acontece? O treino muda também. Então, eu tenho olhado isso porque as costas tá chegando no resto do corpo. Mas eu não posso brincar o resto do corpo. Eu falei assim, não. Ele falou, não vai diminuir. Não, eu vou manter o resto do corpo trabalhando e deixa as costas vindo. Ela está atrasada, mas ela vai igualar. Sim. Então eu não vou impedir o crescimento do corpo dele pensando nas costas. E as pernas dele eram uma coisa no passado que eram muito desenvolvidas, melhor que o tronco. Então ele tirou o pé da perna há um tempo. Só tem que voltar. Aí eu falei assim, não, agora nós vamos socar treino nessa perna, deixa ela crescer. Ah, mas e se ela fica maior que meu tronco? Agora você é profissional, agora ela pode. Agora você pode ter uma perna absurda. Né? O Derek tinha uma perna absurda no primeiro Olímpia dele. Agora o tronco dele cresceu mais e igualou mais. Mas a primeira coisa do Derek que cresceu quando ele saiu da 212 foram as pernas. Sim. As pernas dele fez um boom gigantesco em 6 meses. Você olhava para a perna dele e falava, que isso? E era provavelmente o que ele porque ele sacrificava para bater o peso. Ele segurava o treino de perna para poder bater o peso. Agora eu tô com a curiosidade. Conta pra gente aqui. O que é que o Rafa vai levar melhor pro palco dessa vez? A melhor versão, o que nós estamos percebendo é que vai ser a melhor versão de palco dele até hoje. Onde ele vai ter mais volume muscular, consequentemente mais peso corporal no palco e com aquela definição e harmonia no corpo que ele sempre teve. Porque uma coisa que é vantajoso treinar o Horst, treinar o Rafa, é que eles ganham músculo sem perder a linha. Isso que eu ia falar, né? Eu acho que eu vendo de longe, assim, óbvio... Não... Todo mundo acha que eles iam crescer e perder a linha. E perder cintura, né? E perder cintura. E a gente vê que a genética deles é tão boa que mesmo a gente fazendo todo o trabalho para que o corpo cresça, eles não perdem a linha. E às vezes até melhora, né, Piduca? Porque, por exemplo, é óbvio, você faz um off-season, você ganha tamanho, a cintura vai crescer um pouco. Mas às vezes o ombro cresceu tanto, a perna cresceu tanto, que parece que a cintura diminuiu. Um exemplo disso é o Dory Yates, de 92 para 93. 91, ele estava de um tamanho, foi vice do Lee. O Lee olhou, se assustou, falou, opa, esse cara o ano que vem aqui e ganha de mim. Tchau, tô indo embora. Não vou deixar ninguém ganhar de mim. O Lee Haney me falou isso. Todo mundo acha que ele aposentou. Não, ele disse para mim que aposentou. Quero perder. Quando ele viu o Dory. Falou, o quê? Esse cara o ano que vem aqui e ganha de mim, não vou deixar. Saiu fora. Dito e feito, no 92 ele veio melhor e ganhou. Se o Lee tivesse lá, ia ser problema pro Lee. Só que em 93, ele voltou do avesso. Ele ganhou um volume muscular que ninguém tinha na época. Todo mundo teve que correr atrás dele. Né? Ele virou. E eu falo que isso acontece não é só por causa do treino ou da mudança que ele começou a treinar com o Mike Mentzer. Também o tempo de treino faz isso. O músculo vai maturando. Exatamente. É o que eu chamo de lastro fisiológico. Sim. E você ganha sempre um lastro a cada ano, não é a cada treino. É um ano de treino para você ganhar mais um tijolo de lastro fisiológico. Então, na nossa programação, a gente percebe que com o trabalho que a gente desenvolve com o Rafa hoje, nós vamos precisar de 3 anos trabalhando para que ele chegue num nível de maturação como o Rad, como o Derek, que estão num nível acima de maturidade e de volume muscular. Eles dois estão num nível maior do que os seus concorrentes. Para a gente chegar nesse nível, a gente vai precisar de tempo. Pelo pouco que eu pude ver do Rafa, eu vejo ele maior, mas eu vejo a mesma linha lá. Então isso é incrível, Isso é incrível. Né? E eu acho que sim, em relação ao Rossi, o que a galera vai ver? O Rossi, ele admitiu para mim que ele falou, cara, eu nunca fiz
60% do que eu tô fazendo hoje. Então eu não posso nem... Se você perguntar pra mim o que é que você espera do meu físico lá, não sei, porque eu nunca fiz o que eu tô fazendo. Então, tipo, o físico que vocês vão ver em cima do palco, nem o Rossi sabe qual vai ser. Ele sabe que vai ser muito melhor. Mas ele não tem ideia de como vai ser, porque ele falou, cara, eu nunca fiz 60% do que eu tô fazendo, eu tô 100% focado nisso aqui. Foi a primeira vez que eu vi o Rossi falar assim, caramba, mano, imagina a gente mantendo esse trampo aqui por 2 anos. Eu nunca tinha visto ele falar isso. Saca? E isso é muito, isso é muito legal. Aqui pra vocês. Eu testei o Rossi outro dia, um tempinho atrás, ia ter uma festa, e mandei mensagem pra ele. Mandei mensagem pra ele. Porra, o cara querendo foder meu atleta aqui, ó. Não, eu queria ver com você. Porque a gente ficou amigo lá na viagem da Romênia, em Praga, né? Então hoje eu tenho intimidade com ele de falar as coisas. Daí eu mandei mensagem assim, ô mano, beleza, amanhã vai ter a festa assim, 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 vamos? Soltei lá. Demorou um pouquinho para responder. Obrigado, Piduca, mas eu tô focado 100%, não quero mais saber de festa. Aí eu respondi assim, ainda bem que você respondeu assim, senão você ia tomar um puxão de orelha. Era a resposta correta. Mas o que é que eu acho que vocês vão ver o Rossi melhor? Condicionamento melhor, porque ele teve aquele campeonato da Romênia, então ele já não... Como você falou aqui, a gente estava conversando. Ele já vem de dietas. Ele já vem de dieta, então ele vai chegar... Vai ser melhor para ele secar nessa dieta, porque o corpo dele não deu tempo de acumular gordura, né? Sim. De uma fase de off. Ele não fez um off grande, não. Fez um off curto, porque depois de Praga ele precisou descansar, recuperar as articulações, né? Para poder voltar a treinar, inclusive. Mas mesmo assim, ele não saiu da dieta, ele ficou focado, não desandou e manteve a qualidade do físico dele que ele veio da Europa. Então, essa é uma vantagem para ele, para essa finalização. E ainda tem outra coisa, velho. O Rossi muda muito rápido. Muito rápido. Ele muda assim de uma semana para outra, é coisa de 1 mês de evolução. Então, o que é que eu acho? O que é que eu acho? Eu acho que ele vai chegar mais seco que em Romênia. E é uma coisa que a gente está percebendo treinando ele vai chegar como ele chegaria em Praga. Exato. E eu acho que ainda tem outro problema. Ele falou assim pra mim, Luiz, eu tô percebendo que a gente tá cada vez mais seco, mas tá cada vez maior também. Então isso é sinal de que a gente encaixou bem o treino com a dieta que ele vem fazendo. Então provavelmente vocês vão ver um Rossi mais cheio no palco, só que com uma condição melhor do que a do Romênia. Então o prognóstico é muito bom. Bom, isso eu acredito, porque vi isso de perto. Ele ia entrar em Praga com uma condição melhor do que a Romênia. E Praga estamos pertinho, não faz tanto tempo assim. O Rafa, como é a primeira dieta dele, depois de um longo período sem dieta, o corpo dele está respondendo, mas de uma forma um pouco mais lenta. Mas como a gente está calculando o dia do palco, o Rafa só vai estar pronto no dia. E é isso que importa, né? E não importa, não é verdade? O que adianta ficar pronto antes? O show é no dia do palco. O show é no palco. Então, a gente sabe que ele vai estar muito bem no dia do campeonato. No dia do campeonato vai estar virado do avesso, com volume, com shape, o melhor shape da vida dele. Mas isso é só o início de trabalho, né? Então, eu quero saber de você. E aí, quais as expectativas que você tem pro Rafa, pro Rossi? Quem vocês acham que vão estar melhor no palco? Quem vocês acham que vai apresentar uma evolução incrível? Enfim, no fim, quem vai ganhar somos todos nós, somos da mesma equipe, do mesmo país. Deixar todo mundo aqui. Não se esqueçam disso. Rafa e Rossi na Open do ano de Ohio é histórico. É a primeira vez que isso acontece na história do bodybuilding nacional, de 2 brasileiros estarem competindo na categoria Open. Outro fato importante, é a primeira vez que um brasileiro na Classic tem a chance de ser bicampeão. Então o Ramon também é história, gente. E eles são Brasil lá em Ohio. Eu quero que vocês tenham essa visão de que são brasileiros defendendo o nosso esporte, o nosso país, no segundo maior campeonato do mundo. Isso é uma história gigantesca. Para mim que conheço o culturismo há 40 anos, eu nunca pude imaginar que um dia isso fosse possível. Porque era tão distante o bodybuilding profissional do Brasil que o Luiz Otávio foi a nossa única esperança e demorou quantos anos para o Rafa chegar no Olímpia? E sabe o que é mais incrível, Piduca? Que a gente tem o Rafa, a gente tem o Rossi, a gente tem o Ramon e a gente tem a Isa, os 4 brigando pelo título em Ohio. A Isa também. E os 4 da mesma empresa. Exatamente. Essa é uma vantagem. Então o time tá forte. Mas por isso que eu falo que tem pessoas que estão torcendo pelas empresas. Não. E nesse momento eu estou pedindo que eles torçam pelos brasileiros. Torçam pelo Brasil. Todos são brasileiros, queridos. É isso que você tem que entender, tá bom? Deixa o like, compartilha. Faz seu comentário como ele pediu, para que a gente entenda o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta.
E se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Até para saber se eles querem outro tipo de conteúdo assim, Ou com até- treinadores conversando. Exatamente. Porque eu sei que não tem muito, mas aqui vocês vão encontrar Mas todos aqui os tem conteúdos. tudo que vocês querem que tenha. É isso. só falar. Valeu, galera. Abraço.